Olá, Guarulhos. Hoje eu estou aqui na Clínica Aster e hoje eu estou aqui ao lado dos dois, do Dr. Ricardo Miranda e do Dr. Luiz Fernando Campos, que durante esse final de ano aqui, né, nos últimos meses, nós tivemos a alegria de tê-los aqui no bate-papo, falando, esclarecendo muitas coisas sobre cirurgia plástica, sobre doença, segurança, muita coisa que você tem curiosidade, mandou a pergunta para o programa, você sempre cobra que a Malvina faz, e eles se predispuseram, né, a vir falar com a gente. Então, hoje estão os dois aqui, prazer em tê-los juntos. Tudo bom, doutor Ricardo? Prazer todo nosso, é sempre um prazer recebê-la. Hoje eu estou com meu colega e sócio, o doutor Luiz. Então, vamos hoje tirar dúvidas, comentar algumas coisas que a gente falou nas últimas matérias. Exatamente. Tudo bem, doutor Luiz Fernando? Tudo bem, Malvina. Realmente é um grande prazer ter você de volta aqui na clínica. E olha, gente, tem muita novidade aqui na clínica, hein? Tem coisas acontecendo que você vai ficar sabendo aí nos próximos programas, e tudo isso que está se buscando é em função de tudo que vocês mesmos estão procurando e estão reivindicando aqui. Então, a clínica realmente está preocupada com a sua saúde e com a sua beleza, porque cirurgia plástica é beleza, é restauração. Agora, vamos começar falando, né, um pouquinho de tudo que aconteceu aí esse ano, dos assuntos que a gente falou. Então, vamos começar aqui de novo, aqui, não é que eu vou começar aqui, ó, que ele falou muito sobre segurança, e está aí uma coisa que todo mundo quer ter segurança e sentir segurança na cirurgia plástica. Segurança é tudo, né, doutor? Então, segurança é a primeira preocupação. Há uma máxima na medicina que fala primeiro não lesar, ou seja, antes de fazer algum bem, você tem que ter uma preocupação em não prejudicar. Então, essa é a máxima, primeiro não lesar. Então, não lesar vem no sentido de ter segurança ao fazer cirurgia plástica, para evitar de ter as complicações que são evitáveis. Agora, uma coisa que eu deixei claro na matéria sobre segurança é que o risco nunca é zero. Então, isso é importante saber. Como tudo na vida, não há risco zero em nenhum ato que se faz. E na medicina não é diferente. Então, todo procedimento cirúrgico, tanto cirurgia plástica, urológico, qualquer cirurgia, há um risco inerente, que o que a gente pode fazer é diminuir os riscos. Isso sim, a gente pode fazer, mas nunca será zero. Então, o que eu disse na outra matéria é que na cirurgia plástica há riscos referentes à anestesia propriamente dita e à cirurgia realizada. Os dois há riscos, ambos os riscos podem ser evitados. Na cirurgia plástica, os riscos que podem ocorrer, isso varia um pouco de cirurgia para cirurgia, mas em termos gerais, são os riscos relacionados à infecção da ferida, a abertura do ponto, dependendo da cirurgia que é feita, sangramentos, que 99% das vezes é limitado, ou seja, ele para por si próprio, e um risco grave, que felizmente é muito raro, que é aquele que a gente chama de trombose, ou seja, que é o coágulo nas pernas, que pode subir para o pulmão. Então, tem que andar o mais cedo possível, tem que, em alguns casos, usar um remédio que afina o sangue, e uma meia para evitar que esse sangue fique acumulado nas pernas. Ou seja, gente, o que ele disse na outra matéria em relação à segurança é que a prevenção, você procurando o médico e você sendo uma pessoa que você está esclarecido, você tem consciência de que você precisa usar todos esses equipamentos, né, de se prevenir já aí, consciente de que, olha, eu corro risco, não é porque eu estou na mão de um bom médico, né, de um excelente cirurgião, que eu vou negligenciar. Não, eu vou fazer tudo direitinho, de acordo com o que o médico falar, para poder dar maior segurança até para o médico, né? Porque se o paciente seguir tudo direitinho, correr tudo bem, é a melhor coisa que tem, né, doutor? Claro, então é frustrante para nós, né, os médicos, os profissionais da saúde, e para o paciente também, caso algo não saia conforme planejado. Então, a gente tem essa preocupação. É por isso que a segurança tem que ser número um antes de discutir qualquer procedimento. Então, o profissional ele não deve se sentir incomodado ao ser perguntado sobre as possíveis complicações. Pelo contrário, ele deve dizer e dizer realmente o que está escrito. Então, as possíveis complicações, o que acontece,
caso tenha alguma coisa, se o hospital tem UTI, se ficar um tempo prolongado, se tem uma contrarreferência. Então, isso tem que ser discutido abertamente e o profissional não deve se sentir incomodado ao discutir essas possíveis complicações que, felizmente, são muito raras. Isso que eu quero colocar. Mas não são zero, ou seja, o risco não é nulo. Tá certo. Tem que ser 100% seguro, né? O hospital, inclusive, também é parte integrante disso, porque tem que ser feito num bom hospital e, principalmente, foi como o doutor falou, com um centro cirúrgico e uma UTI, caso a pessoa precise, porque às vezes tem pessoas que precisam da UTI nem porque está passando tão mal, e sim porque às vezes tem problema com anestesia, né, doutora? Às vezes respiratório que acontece e não tem nem nada a ver com a cirurgia, não é isso? Então, essas complicações que a senhora está falando são aquelas que podem acontecer com anestesia, independente do cirurgião plástico, e pode acontecer, que basicamente são as reações alérgicas, são chamadas de anafilaxias. Então, nesses casos, é preciso, a gente chama de UTI, que é unidade de terapia intensiva, ou seja, um espaço que tenha um cuidado mais intenso, médico, aparelho de respiração, para dar esse cuidado mais intenso para o paciente poder voltar à atividade prévia dele. E daí você vai com mais conforto fazer a tua cirurgia, tá vendo? Olha, que bom conversar com um médico que entende tudo. Agora, gente, está chegando aí verão, né? E um dos assuntos que a gente também abordou aqui foi o câncer de pele e os tratamentos para a pele. Então, vamos falar um pouquinho com o Dr. Luiz Fernando sobre esse, e até as queloides também, que parece que no sol, aí, se a pessoa tiver, também prejudica, né? Então, conta um pouquinho mais para a gente, doutor. Claro, Malvina, antes de tudo, realmente salientar o que o Ricardo falou muito bem aqui, a prevenção ela é tudo, né, na medicina. Então, quando a gente vai discutir qualquer procedimento, cirurgia plástica, muitas vezes o paciente ele vem com questões como preço na cabeça, quanto tempo que vai poder voltar a trabalhar, porque não quer ficar afastado, então eu quero fazer um procedimento que eu possa voltar em 5 dias, enfim, que às vezes adaptar um procedimento, uma cirurgia, a uma realidade que não é inerente àquele procedimento. A gente fala em toda a consulta que cirurgia plástica não é igual ir no cabeleireiro, não é igual ir fazer uma maquiagem e vai embora no dia seguinte, está linda e pode fazer tudo. Não, tem seu pós-operatório, tem seus cuidados específicos com as cicatrizes, com os hematomas, com os inchaços. E tem os cuidados de você escolher o profissional certo, de você escolher a clínica certa, de escolher realmente uma pessoa que vá te colocar num ambiente hospitalar, com todo o equipamento necessário para a segurança, como ele bem falou, com uma UTI. Enfim, é a prevenção. E isso também já cria um gancho para falar realmente do câncer de pele, porque o câncer de pele também é prevenção, Malvina. Infelizmente, antigamente não se falava tanto da lesão que o sol poderia causar na pele, então as pessoas nem tinham como se prevenir, como já se fala hoje. Hoje em dia todo mundo sabe que o câncer de pele é causado pelo sol, é difícil uma pessoa não ter esse tipo de informação. Então a prevenção dessa exposição, contra essa exposição solar é o fator principal. Chegando o verão, então nunca é demais lembrar, vamos usar protetor solar, né? Protetor solar, fatores adequados para a sua pele, então pessoas com a pele clara, sempre um fator acima de 30, por exemplo, evitar aquela exposição solar naqueles períodos que a gente chama período de pico, né? Depois das 8, 10 horas da manhã e também, se for ficar exposto também ao sol, também usar os períodos mais da tarde, também depois das 3, 4 horas da tarde e sempre repassando o protetor solar depois que entrou na água, depois que suou bastante, lembrando que ele não tem uma vida atuante na sua pele durante o dia todo de exposição solar. Você tem que passar de novo e se prevenir. Tá vendo que maravilha? Então você já sabe que se previna para poder não ter problema depois. Agora, já que a gente está falando de pele, né? Então, um outro assunto também que as mulheres ficaram enlouquecidas
foi a coisa do Botox. Então, deixa eu perguntar para o doutor Luiz Fernando a respeito do Botox, porque todo mundo ficou interessado, né? Tem até gente que já vai vir aqui, né, Mari? Mandou pergunta e vai vir aqui para ver a questão do Botox. E aí, rejuvenesce mesmo? O Botox ele foi uma revolução realmente na parte estética, nos procedimentos que a gente faz. Ele tem essa função de rejuvenescer. De que forma? Ele dá uma amenizada na musculatura que cria a ruga de expressão. Então, aquelas rugas pé de galinha, as rugas da fronte, quando a pessoa franze, assim, por conta das expressões faciais, ele ameniza essa musculatura e, com isso, ameniza a ruga de expressão. Dá um efeito muito interessante, ele é muito bem-vindo, ele diminui também a necessidade de uma cirurgia precoce, ele diminui também a necessidade de peelings, de outro tipo de tratamento para a pele, para diminuir essas rugas de expressão. Então, realmente, ele tem um efeito muito bom em rejuvenescer e não é à toa que ele está sendo cada vez mais procurado, né, Robin? Agora, me diz uma coisa, quanto tempo, assim, se a pessoa quiser, vamos supor, eu quero fazer um Botox para estar bonita para o Natal, dá tempo ainda? Bom, então, vamos considerar. Antes disso, a gente fala Botox, mas o princípio ativo é toxina botulínica. Então, ficou como a gilete e lâmina de barbear, ou seja, ficou a mesma coisa, mas o princípio é a toxina botulínica. Ao aplicar, você precisa de 3 dias para começar a fazer os efeitos. Então, tem que esclarecer bem isso para o paciente, porque aplica, ele vai no espelho e não tem efeito ainda. Então, 3 dias, mas o efeito máximo, ou seja, 100% da ação, são após 15 dias. Então, demora um pouquinho. Após isso, ele dura de 4 a 6 meses. É variável. Tem paciente que dura 4 meses, tem paciente que dura 5, dura 6. Então, tem que explicar isso também, que ele não é definitivo. O tempo de ação é de 4 a 6 meses, mas varia de paciente para paciente. Então, isso a gente tem que deixar bem claro na consulta. Então, esclarecendo. O paciente for fazer para o Natal, para ficar bonita, Ano Novo, conte 15 dias antes. Tá? Esse é o período que vocês têm que ter em mente. Então, a hora é agora, hein? Dia 1º. Agora, doutor, e a queloide? A queloide é uma cicatriz que a gente fala que se formou de uma maneira um pouco celularmente desorganizada. Ou seja, todo corte tem uma cicatriz, Malvina. Não existe corte que não cria uma cicatriz. Só que a função da cicatriz é reparação. Graças a Deus que ela existe, na verdade. Só que de algumas pessoas, essa reparação se dá um pouco exacerbada. Ou seja, o organismo tem a função de criar novas células para que se repare aquele corte, aquele dano. E essa nova criação, essa proliferação celular, ela tem que ser interrompida de um certo tempo, que o organismo entende que já não precisa mais daquela proliferação celular. E aí entra numa fase de remodelação, que a cicatriz ela vai ficando depois mais molinha, mais clarinha, e vai se tornando cada vez mais parecida com a pele da pessoa. Em algumas pessoas isso não acontece dessa forma tão organizada, aquela proliferação se dá a mais do que o necessário, digamos assim, e criam umas cicatrizes altas, às vezes, que coçam, de cores mais escuras, que ultrapassam os limites da cirurgia. Essas são as queloides. As queloides, elas realmente, como a gente falou, também exigem uma certa prevenção, né? A exposição solar também, ela pode deixar a cicatriz mais escura, um procedimento cirúrgico feito de maneira um pouco mais grosseiro também pode propiciar uma cicatrização desse tipo, uma cicatrização patológica, uma infecção. Pessoas que também fumam, o tabagismo também piora a cicatrização. Então, uma cicatriz que é tratada de uma maneira um pouco negligente, ela tem mais chances de formar uma cicatriz patológica. E tem aquelas pessoas que fizeram tudo conforme manda o figurino, só que ficaram com uma cicatriz queloidiana, uma cicatriz hipertrófica. Infelizmente é de cada organismo. Cada organismo responde de um jeito àquele procedimento cirúrgico. Existem as prevenções, mas também, como a gente falou, nada é isento de risco. Então a prevenção ela diminui o risco de uma cicatriz ficar feia, mas ela não isenta. Tá vendo? Então, previna-se, cuide-se
E procure sempre um médico. Para qualquer coisa, você procura um médico. Agora, aí, final de ano, muitos acidentes, muita coisa aí que acontece. Então, vale a pena. O senhor estava falando em segurança. Qual a segurança? Uma pessoa que está lá na praia, sofre um acidente, tem alguma... corta, uma vez meu filho cortou todo o nariz aqui, veio costurar de qualquer jeito, já voltar e ir para um hospital para ver isso, doutor? Às vezes, dependendo de onde se está, e raramente, na verdade, tem isso, cirurgião plástico de sobreaviso, ou seja. Então, mas o plantonista que está lá está habilitado, pode não ser o ponto de cirurgia plástica, mas o mais adequado é fechar mesmo, e no caso da sua filha? Meu filho. Então, no caso do seu filho, em um outro momento, a gente chama de revisar a cicatriz, ou seja, tirar uma cicatriz feia e colocar uma cicatriz bonita. Então, é possível. Mas o cuidado mesmo, fim de ano, às vezes pega estrada. Caso tenha isso, não é a preocupação maior. A preocupação maior são coisas funcionais, que nem pulmão, coração, se cortou, não pegou, por exemplo, o osso nasal, respiração. Então, caso ocorra isso e vá no pronto-socorro e fique uma cicatriz não tão adequada, mais para frente é possível melhorar. No caso do meu filho, só uma... quebrou, costuraram, e daí ele veio já para São Paulo, a gente levou no cirurgião e tinha quebrado, tinha pedaço de osso, inclusive, dentro. Então, vale a pena fazer, como ele falou, às vezes pode ter afetado algum outro órgão, parece uma coisa superficial, e não é, então vale a pena fazer exames, tudo é aquela coisa da segurança e da prevenção. Gente, tem que ir atrás, porque às vezes uma coisa parece boba, não é. Precisa de ajuda. Agora, eu quero agradecer muito esses dois, porque esse ano vocês fizeram a diferença, 2014, no bate-papo, viu? Além da beleza, simpatia, o doutor Luiz ficou como o galã do programa. Ele fica com vergonha, mas ficou, viu, doutor Ricardo? Não que o senhor não seja bonito tanto. Tem o galã. A gente vai até promover isso. Vai promover, vai. Agora, o senhor, doutor, olha, cartinhas, tudo. O médico bonitão do programa, sabia? Olha, fico feliz de ter recebido essa informação, você já tinha me falado. Muito obrigado pelo elogio. Agradeço as suas fãs lá, tá cheio de fãs. Espero que vocês continuem acompanhando o programa da Malvina e eu sempre que puder vou estar aqui para esclarecer as dúvidas, enfim, e aparecer. E agora que eu estou sabendo disso, vou ter mais orgulho ainda em estar aqui com ela. Que coisa boa. E como foi para o senhor estar aqui com a gente? Eu sei que eu venho aqui, atrapalho um pouco vocês, mas... E aí, trabalhar aqui em Guarulhos, trabalhar aqui na nossa cidade, as pessoas da nossa cidade, doutor, como que é essa relação? Tem sido muito satisfatório, a gente tem prosperado graças a toda a equipe que a gente conseguiu montar, né? A senhora, meu sócio, toda a equipe, a secretária, a gerente aqui, a esteticista que vai trabalhar conosco, a fisioterapeuta. Então, em tudo na vida a gente tem que procurar as pessoas certas para o trabalho. Tem que ser uma equipe bem azeitada, como se fosse uma máquina mesmo. E como tem que ter paciência, né? O mais importante que eu acho é o boca a boca, é aquele paciente que operou e gostou do serviço, mas tem sido bom, a gente só tem a agradecer a cidade de Guarulhos, aos pacientes, e 2014 foi bom, espero que 2015 seja melhor, e é esse trabalho sério, contínuo, com paciência. Tá certo. Então, 2014, olha, ainda falta um programa para encerrar, porque depois vai ter o nosso especial aí de final de ano, que já fica aqui o convite para vocês irem lá na gravação do programa, tá? De especial, no jantar, né? Que vai cair no dia do meu aniversário. Ah, então é para levar presente. Então. De preferência. Mentira. O presente vai ser vocês lá. E olha, doutor, e o senhor? O que o senhor fala da nossa cidade, do nosso público, dos seus pacientes de Guarulhos? Olha, eu estou muito feliz de estar trabalhando em Guarulhos, Malvina. Já era um projeto que eu tinha antigo, de vir para cá. Calhou de eu falar desse projeto com o Ricardo, ele também tinha, né? E a gente resolveu colocar em prática, né? Eu venho de uma família de médicos que, inclusive, trabalham aqui em Guarulhos também, tem clínica, então esse era um sonho antigo também de expandir para cá.
conseguimos fazer isso de uma forma bem legal. Conseguimos um espaço muito bacana, uma casa muito confortável, então acaba sendo muito prazeroso para a gente vir aqui, exercer a nossa função, receber os pacientes, a população de Guarulhos. Aí estou muito feliz, gosto de vir para cá, venho com o maior prazer e quero continuar vindo e vindo cada vez mais. Que beleza, e ainda recebendo aqui o bate-papo com Malvina Russo, essa mulher que adora bater papo com vocês e adora mostrar as coisas boas da nossa cidade. Então, obrigado, doutor. Feliz Natal. Feliz Natal nada. Semana que vem eu estou aqui ainda, viu? Daí eu dou Feliz Natal. E daí, no próximo programa, vocês vão conhecer a nova esteticista aqui da Clínica Astéria, para vocês saberem que a equipe está ficando melhor e com muita qualidade. Tá? Obrigada.